Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sou a doutora Denise Ullmann, sou espiritualista, médica veterinária e há anos da minha vida eu pesquiso a espiritualidade dos outros animais que habitam aqui na Terra, principalmente os domésticos, que convivem mesmo com a gente, porque já sofreram diversas mutações e principalmente que influência energética, física e astral nós temos sobre eles, né? A gente sabe que existem as influências, mas nunca teve nada que provasse essa correlação, que é o que eu provo e explico para todo mundo. E é maravilhoso como pode mudar a tua saúde espiritual e física e do teu pet também. Eu trabalho, a maior parte do meu trabalho, a gente trabalha, claro. Você vai procurar um médico para quê? Você está com saúde. Raramente as pessoas fazem os trabalhos profiláticos. As pessoas procuram melhorar antes de acontecer alguma coisa, ou pelo menos saber de algumas influências que podem ter. Poucos são os que fazem. A maioria procura a gente quando já existe algum problema muito grande instalado, e no meu caso, até mesmo que já é terminal ou já fez a transição para outra dimensão. E a coisa do sofrimento pelo teu pet é uma realidade, gente. Eu trato disso todo dia, há 30 anos. É uma realidade. E não é, ai, porque isso é frescura, porque. Não. Você sabe que quando eu estudava na Universidade de São Paulo, eu me formei em medicina veterinária na USP. E a gente fazia ambulatório e, claro, né, tinha que ser, embora nós nos formássemos clínicos gerais na época. Mas, né, tantos anos atrás, isso foi eu me formei em 78. Faz conta. A gente se formava clínico geral, mas eu percebia como que as pessoas engoliam aquele choro, como as pessoas não eram olhadas com compaixão até, quando estavam sofrendo por aquele pet que estava mal, que não ia conseguir sobreviver, ou que já tinha acabado de fazer uma transição. E eu via aquele sofrimento e falava, gente, isso não pode ser normal. Tem que ter alguma forma de eu ajudar. E eu já tinha um exemplo de sofrimento por perda na minha casa, que era minha mãe, né? O meu pai partiu, eu tinha 5 anos. E ele era jovem, estava com 45 anos, e ele teve câncer naquela época, não tinha o que fazer. Aplicava morfina até a hora que tinha que ir embora, né? E eu lembro que a minha mãe entrou num nível de sofrimento e dor que era uma coisa assim horrorosa. E para agravar isso, gente, a minha mãe, aliás, o desenlace do meu pai foi poucos dias antes do meu aniversário, foi no janeiro. Eu sou de janeiro. Então, todos os meus aniversários, a minha mãe estava com cara inchada de choro, porque ela tinha celebrado a morte do meu pai um pouco dia antes de celebrar a minha vida. E eu cresci com isso, mas sempre achando, falava, acho que não é bem assim. Sei, tem alguma coisa estranha que a gente tem que olhar diferente. Com o passar dos anos, eu fui estudar. Fui estudar espiritualidade, eu fui estudar o que tinha, tá? Mas ainda não me. Ainda o tratamento da pessoa enlutada era, ai, calma, isso vai passar, olha que horror, como foi que aconteceu? Ninguém parou para olhar. Escuta, tá bom. É realmente a gente não ter aquela pessoa do nosso lado que a gente ama, aquele ser que a gente ama, de repente, principalmente, é ficar sem chão, né? Mas vamos falar a verdade, vamos combinar. A gente já sabia que ia acontecer isso. E a gente sabia que os nossos pets é rapidinho a passagem aqui, né? Que eles não, o corpo deles não tem estrutura orgânica para aguentar, né? Talvez seja a gente também. Mas, enfim, a gente já sabia isso tudo, que ele estava avisado, ó, vai ser assim. Mas o que eu acompanhei de pacientes que sofreram anos da vida, desde que pegou aquele filhote, a vida inteira pensando no dia que aquele filhote ia ficar velho e morrer. Então, você veja, e aí eu comecei a ver o paralelo, né? Todo mundo que tinha ansiedade por antecipação da perda,
os pets morriam antes e tinham horríveis, horrorosas doenças. Eu nem gosto dessa palavra, mas é o que acontecia. Então, eu falava, gente, como é possível essa pessoa amar tanto esse pet e ainda acontece isso? E aquele que, tudo bem, vai, toca o seu barco, dura 14, 20 anos. Eu falava, gente, o que é isso? Que vibração que é essa? Que pensamento é esse? Eu não acredito em destino, não acredito em nada disso, gente. Eu só acredito que a gente é um ser co-criador e que pode gerar o que a gente, tudo que você vive, você mesmo gerou. Essa realidade foi você que criou. Sem saber, é claro, que senão, se fosse uma realidade desagradável, você não ia querer, né? Claro, está no inconsciente, mas está gerando igual, porque nossa mente não sabe a diferença de realidade e não realidade. Ela não sabe que é bom ou ruim. Ela só olha que frequência que você está enviando sempre. Então, se sempre você está mandando aquela frequência, eu tenho com medo de perder, eu estou com medo de perder, então vamos dar um jeito dele morrer. Começa a ver se você, que está vendo agora a gente, não faz isso. E não é errado, não é certo. Vamos largar dessa história. Ai, porque eu faço isso, eu sou ruim, eu sou bom. Não tem nada a ver. Tem a ver que não ensinaram a gente a vibrar. Ninguém ensinou a gente a pensar melhor. E não é aquele lance de pensamento positivo. É simplesmente informar para a tua mente a frequência certa. A frequência que ela vai catar e vai criar realidade com aquilo. Eu sei porque eu curei um câncer de garganta. O que eu fiz durante 9 meses? Eu imaginava de alta de um hospital, de algum lugar, e o médico falando para mim que eu não tinha nada. E foi o que aconteceu. Mas foram 9 meses de muito empenho, claro. Não é assim, é porque eu sou lindinha. Depende de mim, tudo começa em mim, tudo termina em mim. E você também, hein? No teu pet também? Sim e não. É a minha pesquisa, inclusive, tá? Então, você veja, que frequência era essa que essa pessoa estava emitindo? E aí eu entrei nessa pesquisa. Eu falo que eu sou uma cientista da energia. Mas como é que você pensa? Eu vejo só o jeito que a pessoa olha, pronto, ela já derramou sobre aquele pet aquele mar de lágrimas. Imagina se nem morreu ainda, se a pessoa já está chorando a sua morte. Isso tudo é frequência. A mente é frequência. Você gosta disso? Tudo que me frequência que você manda sempre, ela entende que você gosta pra caramba. E vai pegar aquilo, pera, vou criar uma realidade pra você. Então, é relacionado ao teu pet. Então, então vamos matar. Ai, como assim aconteceu? Eu amava tanto ele, fui responsável. Não, você só pensou assim. Por quê? Porque está no seu sistema, é um trabalho. Corre, nos nossos outros programas eu ensinei você a fazer exercícios. Corre lá e vai dar uma olhada. Mas é só para dizer para você que não está nem certo, não está errado, você não é culpada de nada, nada disso. Se só está vibrando uma frequência, a tua mente pega essa bendita frequência que você não para de vibrar com intensidade e ela pega aquilo e fala, então tá, então seja feita a tua vontade. Lembra que o cara falou que tudo que for pedido você vai ter? É assim que funciona. Não é uma coisa fora de você, dentro de você que acontece a mágica, tá? E você vai continuar contaminando a tua volta. Então, isso é para você acordar e falar, gente, como que é isso? Eu consigo criar, eu consigo fazer, eu consigo curar. Eu sempre conto as minhas histórias para vocês, porque eu sou meu laboratório. A minha casa é o meu laboratório. O meu Pablo, meu vira-lata simpático, está na segunda vida comigo já. Ele, há uns 5 anos atrás, ele devia já ter uns 15 anos, por aí, apareceu bastante melanoma nele. Porque, uma outra hora eu conto como é que aparecem essas coisas na minha casa também, nessa geração. Apareceu melanoma. Eu falei, vamos tratar. Eu já tinha tido outros cães, inclusive o anterior a ele, que tudo resgatado, né? Que teve um melanoma e cresceu, ficou monstruoso e ele acabou partindo por conta disso. Tudo bem. Falei, vamos mudar isso. Eu quero ver o que é isso. Quero ver o que é isso. Porque as únicas coisas que meus pets têm
é câncer. E eu descobri que na minha linha da vida tem o cancerinismo, que vem agregado no genoma. Mas cabe a mim manifestar ou não. Então, não, né? Eu já tive câncer também, não quero. Então, o que que eu fiz? Eu falei, vou fazer um trabalho legal em mim e nele. Na época, eu trabalhava com o doutor César, que ainda é o nosso nos assessora em medicina tradicional chinesa, acupuntura e ozonioterapia. Falei, vamos fazer um tratamento dele de autoemoterapia. Mas junto com o autoemo, eu colocava naquele soro, eu colocava uma intenção, um pensamento. Falei, você está curado, você está curado. Olha, sumiu tudo do seu corpo. Sempre você tem que falar a palavra positiva. A palavra não existe, tá? Olha que maravilha, está curado. E eu fui fazendo isso meses. E aquilo começou a murchar. Começou a murchar. E os anos foram passando e o Pablo, muito bem, obrigado. E a gente sabe que pode ter metástases na medula, nos ossos. Enfim, o Pablo cada vez mais velho, aí com a catarata dele, já com 20 anos, fechou a catarata, a audição não está grande. E comendo que nem um lobo. E nunca mais o melanoma voltou. Nem teve metástase. E o cara tá lá e vai morrer de velho. Porque já vai fazer 22 anos. Né? Então, para você ver que isso aqui é o que controla tudo na tua vida. Então se eu quiser mudar, muda. Só que, deixa eu contar isso, é um detalhe, hein? Eu não gosto de contar meia verdade, vamos contar a verdade inteira. Só que a nossa mente, tudo que você for mudar, fazer diferente, implantar um novo programa, uma nova atitude, um novo hábito para melhorar, ele entende que é perigoso, porque você passou milênios, às vezes, pondo aquele programa, aquela frequência. E aí você vai querer mudar por quê? O que ela faz? Você vai esquecer, vai dar errado, você vai fazer um exercício, o carro quebra, você se machuca, porque ela vai fazer de tudo para que você não mude, porque pode ser perigoso. A nossa mente é feita para cuidar, sabe, de coisas perigosas. Ela não sabe que a gente já não está na época dos vulcões, na época paleolítica, que nós éramos talvez uns trogloditas. Ela não está muito atualizada. Então, cada coisa que você for mudar, ela vai tentar fazer de um tudo para sabotar você. Mas, se você quer mudar mesmo, você vai persistir. A neurociência, os cientistas da neurociência provaram que por, no mínimo, 20 dias, você tem que insistir frequencialmente que aquilo que você está fazendo é maravilhoso. Ai, olha, eu estou adorando fazer isso. Nossa, como isso aqui é bom para mim. E vai pondo esta frequência. Então, aquela atitude que você estava trabalhando naquela frequência e agora você quer mudar, você tem que ficar no mínimo 21 dias insistindo, batendo nessa tecla frequencial para dar certo. Aí vai chegar uma hora e falar assim: era para mudar? Não sabia. Era para mudar assim? E aí vai começar a valer no teu sistema essa nova frequência. Aquela lá sumiu? Não, ela só não tem mais validade, ela foi desligada. Você pode religar? Depende de você. Vai querer religar? Um troço que não serve? Né? Então, funciona assim. Então, você vai de verdade começar a rever suas atitudes. O que tem que ver isso com o sofrimento de perder meu pet? O que tem que ver isso com o luto? Tudo, gente. Porque se eu entendo que eu estou no meu emocional trazendo influência para o campo do meu pet, e quando eu mudo em mim, como falava Luiz Antônio Gasparetto, quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim, eu já sou o começo da cura do meu pet. E muitas vezes eu vi pacientes meus promoverem a própria cura por conta do pet. Não importa qual seja, faça. Você tem que fazer. Você vai precisar fazer que você quer outra coisa para você na tua vida. Então, tudo está interferindo, tá? Mas ele está tendo um X e eu estou tendo Y, sou eu que estou fazendo isso, você não está fazendo nada. Você está propagando uma frequência para dentro de você, a sua mente pega aquilo lá e fala, tá bom, é para criar a realidade que é já.
Se você sempre está na ansiedade do teu pet não curar, de teu pet adoecer, e põe luvinha e não deixa pisar no chão, e este que vai ter problema, tá? Você deu uma informação, o que que fez a sua mente? Ah, tá. Então tá, vou matar ele. Como assim? Eu vou arranjar um jeito, vai ser atropelado, vai fugir de casa, vai ter um câncer fulminante, vai infartar. É assim. É assim que funciona. E funcionou sempre. É provado pela ciência. Não é, eu acho. Não, não é eu acho. Corre lá, pega a mecânica quântica. Livro de ciência, laboratório, tá? Então, começa agora. Então eu vou pegar e vou tratar a minha ansiedade. Mas e agora? O que eu faço? Gente, no meu, hoje eu atendo apenas online, mas claro que é tão eficiente quanto, porque para o pensamento não tem distância, né? Eu faço exatamente isso. No meu atendimento, na minha consulta online, o que eu vou fazer? Eu vou trazer você para um outro nível de consciência, eu vou esclarecer tudo isso, em que você está vibrando uma frequência que está deixando, entre aspas, doente à sua volta, e aí a gente vai fazer medicação, a gente vai fazer os tratamentos e as limpezas apométricas suficientes e a prescrição, além dos exercícios. Eu dou suporte de diversos níveis para as pessoas, que é justamente para isso. Porque eu quero que ela entenda de forma fácil que não precisa demorar 15 anos para você modular uma coisa. Eu posso modular agora, mas todo mundo precisa de ajuda. Eu falo que se eu soubesse o que eu sei hoje, tá? Há anos atrás eu faria para mim. Quando eu comecei a fazer o meu pool de tratamentos, é que foi a virada. E corre lá no nosso programa de EFT e você vai aprender um dos tratamentos que eu adoro, que é a EFT. Mas principalmente é você ter a consciência. Não é culpa, hein? Olha lá. A gente não está julgando, a gente não está culpando ninguém, a gente simplesmente está colocando para você que isso é aquilo. Ponto, hein? Mas eu. Sem manha também. Não começa com manha. Porque já começa a querer ser coitadinha. Olha que essa médica louca falou para mim. É sem isso. A gente tem que começar a olhar que essa frequência causa isso porque minha mente não sabe a diferença. E causa aquilo, aquilo, aquilo. Tá. Simples, é uma leitura. É uma leitura energética que a gente vai modulando. E quando a gente faz apometria, a gente acaba frequenciando e vendo em que parte lá da sua trajetória Terra aquilo começou a ficar desse jeito que hoje você está manifestando assim. Lembra, gente, nós tivemos um monte de experiências que a gente não lembra de nada porque tiraram a nossa memória. E aí, hoje, você está vivendo a somatória disso. Como assim? Além de você viver a somatória de todas as suas experiências, você teve interferência de todas as almas de mãe que carregou você na barriga. É mesmo? Então, além de você ter você, né? Você ainda sofreu interferência de todas as barrigas de mãe que você foi gerado. Vai pensando. E hoje eu sou a somatória de tudo isso e cada vez que se apresenta uma situação, eu reajo igual. Você fala, gente, para outras coisas eu não ligo, eu estou de boa. De repente, isso aqui. É como um paciente meu que chega para mim e fala assim, doutor, eu não sou de ligar muito, eu não sou tão emotiva, mas com a partida do meu pet eu fiquei desse jeito. E a pessoa fica mal, não é brincadeira. Eu estou vendo que está mal. Mas não adianta eu te dar um remedinho e fazer. Não, tá assim por causa disso. Vamos ver o que aquele pet estava preenchendo na tua vida que estava em falta antes. Então a gente vai vendo que antes já estava melancólico, antes já podia ser depressivo, antes já tinha isso, já tinha aquilo. Com o pet, principalmente os cachorrinhos, que eles repõem aquele amor monstruoso, né? Você não sentia tanto. Mas, conforme foi envelhecendo, aquele medo de perder o pet começou a aparecer. Porque inconscientemente, se eu perder aqui a minha muleta, eu vou voltar até aquilo? Vai sim.
Vai sim. Então vê que coisa incrível isso. É incrível, incrível. Começa a olhar. De novo, hein? Sem culpa e sem julgamento. É só é. Quando você gerou essas máculas no seu campo, essas memórias, nem sei que ano que foi. Eu nem sei se foi nesse sistema solar. Interessa? Não, interessa que agora ainda estou reagindo assim, ainda sinto assim. Tá bom, então vamos cuidar aqui. Porque se eu cuidar agora, que eu estou vivendo agora, você está vivendo ontem, você está vivendo depois, não, você está vivendo agora. Então, quando você limpa agora, você limpa tudo. Não me conta. Lembrando que a tua mente, que você vem aí esse tempão todo, trazendo, informando essa frequência, ela não vai querer e vai tentar, sabe, te sabotar. Não tem importância. Olha a mente querida, isso é tão bom para mim. Ai, eu adoro, tô me sentindo assim, adoro estar livre, leve e solto. Tá? Isso funciona maravilhosamente. Eu tenho umas respostas assim de pacientes que eu falo, meu Deus, que coisa fantástica. Fantástica. E eu falo por mim, gente. Eu sou meu próprio laboratório, meus pets são laboratório. Eu não tenho como falar de coisas que eu não uso em mim, né? Eu sei que, sabe, eu tive coisas na minha vida e a última que eu consegui tratar foi o meu câncer. Eu ia estar sem garganta, gente. Então, eu vejo o meu Pablo de 21 anos, todo mundo acaba indo embora de velho lá em casa. Por quê? Porque eu sei o que eu posso estar propagando mesmo tendo o cancerinismo na minha linha genômica, mas depende de me manifestar ou não. Tá? De verdade, é um trabalho de todo dia. Então, não estou propondo uma coisa que você vai fazer hoje e tchau. Isso não é uma moda, isso é higiene da alma. Higiene da alma. É todo dia, é escovar dente, é tomar banho, higiene da alma. Então, o exercício disso vai acabar embutindo na sua vida diária e pronto. Você vai fazer como você faz higiene do corpo físico, vai fazer higiene do corpo astral, tá? Isso é importantíssimo. E aí você vai ver que esses sentimentos, essa perda, é claro que a gente tem saudade. É claro que a gente fica triste de não ter mais aquela criatura amorosa do lado. Porém, você vai ajudar a transição. Porque você também vai fazer a transição um dia e você quer estar bem. Então, também falo que isso é um preparo para a nossa ida, para a nossa mudança de dimensão. Então, começa agora. Começa agora. Agora é a hora. E nem que seja, como eu sempre falo, pelo seu pet. E eles são muito mais descolados que a gente, porque eles sabem que um pouco aqui, um pouco lá, eles sabem, eles não pedem memória das outras experiências. Eles sabem. E é muito fácil para eles, eles não estão nem aí. De boa mesmo. Vocês entenderam? Então, vamos só olhar o que em mim ele preencheu que eu quero ver agora. Começa a ver com a sua alma. O que está faltando em mim? O que me causava que eu tenho isso? O que promoveu essa catarse quando o meu pet foi embora? Isso é importantíssimo. Importantíssimo de você fazer. Gente, tem terapeutas maravilhosos nessa vibe mundial. Eu atendo online, tenho uma agenda, não tenho agenda online porque a gente trabalha em cima de necessidades dos pacientes, mas é só ligar, tem as páginas do WhatsApp, vai lá no meu site do Instagram, tá tudo escrito lá, tá bom? Eu espero de verdade, você que está ouvindo isso aqui agora, fale, era o que eu precisava ouvir. Encaixou, joia, como já aconteceu comigo com muitos mestres. Encaixa, você fala, oh, que beleza, deu certo, é isso que eu queria para minha vida. Tá certo, meus amores? Fiquem bem. Eu quero ter notícias de você. Corre lá, o livro está vendendo maravilhosamente, vai te ajudar muito na passagem, no momento da passagem do teu pet. A gente tem o nosso curso de superação na plataforma Hotmart. Corre lá, você vai melhorar, eu quero te ver bem. Beijo grande.